Então, vamos começar. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui só conectando no Instagram também. Vamos começar já, não vamos levar muito tempo não, para a gente poder acelerar. E essa live vai ficar gravada, vai ficar aí disponível para vocês. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar logo com esse assunto, que é um assunto que gera um certo reboliço. E para aqueles que não me conhecem, eu sou a Cris Rodrigues, eu sou estudante e praticante da filosofia do duplo e da TDT, que é a teoria do desdobramento do espaço do tempo. Então, toda vez que eu falar TDT, eu estou me referindo à teoria. Jean-Pierre Garnier Mallet é o autor dessa teoria, que é fisicamente reconhecida devidamente pelo Instituto Americano de Física, e a sua teoria foi publicada em 1988. Se esse assunto do duplo ou da teoria te interessa muito, 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 e você ainda não é um seguidor meu, eu peço para que você faça um contato comigo por mensagem ou deixa nos comentários de quem está vendo através do YouTube, para ter mais conteúdo exclusivo, inclusive um e-book que está em fase final, falando sobre o duplo e como você pode utilizar esse princípio vital através do sono. Então, me manda uma mensagem que eu te envio o link para você participar do nosso grupo exclusivo, ok? Então, segundo a teoria, a reencarnação não poderia existir. E é esse entendimento que eu tentarei passar para vocês no dia de hoje. Então, a pergunta seria: o que acontece com o nosso espírito quando a gente morre ou a gente está aqui para sempre? Mas o mais importante é a gente entender o que acontece antes, né? Antes de nós chegarmos à Terra. Nós já existíamos, já existia algum tipo de consciência, ou espírito, ou corpo energético, que é como o Jean-Pierre chama, ou simplesmente papai e mamãe que nos produziram, né? Fizeram essa produção maravilhosa que somos nós. O que acontece é que, segundo a teoria, nós estamos em um espaço muito bem determinado, e nesse espaço nós temos responsabilidades também muito determinadas. Antes de nós virmos à Terra, nós já havíamos fabricado potenciais para aquelas pessoas que viviam, então, aqui, ok? Nós somos, então, responsáveis e, por isso, nós estamos obrigados a vir à Terra para consertar esse futuro e, então, não ter mais nenhum tipo de responsabilidade em relação a esses futuros potenciais que foram criados. Você pode me perguntar, mas espera aí, como é que eu posso ter tido responsabilidade se eu nem vivi aqui? O que acontece? Aqui na Terra, nós não fabricamos o nosso tempo presente a cada instante. Nós, todos os dias, nós estamos atualizando, ou seja, utilizando um potencial já existente, já criado e pré-estabelecido anteriormente.
Boa tarde, Elza, um prazer ter você aqui. Carol, Eliane, Zilane, obrigada pela presença de todo mundo. Então, o que acontece? A gente não está criando o nosso futuro a cada instante, a gente simplesmente atualiza ou utiliza algo que já foi pré-determinado ou pré-criado. Como que a gente faz isso? Através da energia do nosso pensamento, que nem sempre, gente, foi fabricado por nós. Então, eu posso estar vivendo no meu presente algo que foi criado por outra pessoa e que, através de ressonância, pela qualidade, vai ficar gravado sim, Elza. E que, através da qualidade da ressonância, então, eu me conecto e eu atualizo. Então, primeiro de tudo, e para quem está chegando agora, desculpa, entrou uma ligação, minha irmã. Então, para quem está chegando agora, vamos entender um pouquinho, e aqui eu vou falar só um pouquinho para poder construir, dar uma base para o que a gente vai falar hoje, que é a reencarnação. Vamos entender um pouco sobre o pensamento. Vejam bem, o Espiritismo, ele afirma que existe a telepatia no mundo sutil. Okay? A lei da atração afirma que é a energia do pensamento a poderosa criadora de todas as coisas. E agora nós temos uma teoria científica a nosso dispor e que podemos aplicar na nossa vida se soubermos como funciona esse mecanismo. O que a gente precisa entender é que a ciência, ela está à nossa disposição. Nós somos a ciência. Não somos nós que estamos à disposição da ciência. Nós somos a ciência. Somos nós que ainda tem muita coisa para ser descoberta como funciona. Então, vamos lá. Falando ainda da energia do pensamento, vamos pensar que a gente tem agora ao nosso dispor essa teoria e que a gente não está usando para nada. Vejam lá a teoria da relatividade de Einstein, por exemplo. Aparentemente não serve para nada, ou para muita coisa, né? Digamos, aplicar na nossa vida diária. E Poincaré? Poincaré foi um filósofo matemático, físico também, e aconteceu com ele algo extraordinário. Enquanto ele escrevia uma equação, ele já tinha o resultado. Mas como assim? Claro, porque dependendo da equação, a gente sabe muito bem que a gente vai levar pelo menos aí uns 10 minutinhos para obter um resultado. E ele tinha instantaneamente. Como é que é isso? Então, Poincaré pensou 2 tempos. Existe um tempo que tem um Poincaré aqui, que está escrevendo a equação, e em outro tempo existe outro Poincaré, que faz automaticamente o cálculo, e quando eu acabo de escrever essa equação, eu já tenho o resultado. E foi daí que iniciou essa relatividade do tempo. Ainda sobre o pensamento, Einstein e outro amigo, matemático também, eles acabaram por definir na sua época que o pensamento é massa. Mas vamos lá. Se o pensamento fosse massa, toda vez que nós pensássemos, nós teríamos que perder massa. Acontece que ninguém emagrece pensando, não é mesmo? Seria até um bom exercício de emagrecimento, de Jean-Pierre. Então, tem alguma coisa aí que não quadra em relação ao pensamento ser massa. Outra coisa curiosa é que Einstein também afirmou que no universo existia uma energia de antigravidade de 66%. Só que logo em seguida, ele admitiu que isso tinha sido um grande erro da carreira dele. Olha, Garnier também falou disso antes de aprovar a sua teoria. E aí, os cientistas, né, diziam: vocês estão vendo o que o Garnier está falando? Ele fala coisas que o próprio Einstein disse que era um erro. Imaginem só. O que acontece? Hoje em dia, as ondas gravitacionais estão definitivamente na nossa realidade. E isso significa que, se há uma força gravitacional, existe outra força contrária, e é a antigravidade.
O que Jean-Pierre conseguiu através da teoria do desdobramento do tempo? Entre outras coisas, ele conseguiu definir que aqueles 66,6% que Einstein havia dito que existia de energia no universo é, na verdade, a força, né, a energia de antigravidade. E uma força gravitatória ou de gravidade que representam 33,3%. Então, vamos lá as contas. 66,6 mais 33,3 vai dar 99,9. E esse 1,1%? Jean-Pierre diz que essa energia é a energia produzida pelos humanos. E aí também é onde ele fala que reside o nosso livre-arbítrio. Em outra live ou em outros vídeos, para quem não me acompanha no YouTube, eu tenho vídeos explicativos explicando exatamente como funciona o nosso pensamento e o porquê da gente se aliar a essa energia gravitacional ou a antigravitacional. Então, hoje também está comprovado pela imaginária médica que a nossa mente, ela não produz nenhum pensamento. Como assim? Ela recebe uma informação, isso porque foi feito um estudo em uma área muito complexa do cérebro, chamada corteza pré-frontal, e nessa área, que ela é responsável por processos bem elaborados, foi identificado que chegava a informação e somente 0,5 segundos depois a mente tomava consciência. Outros estudos também comprovam que essa informação que chega já é uma decisão. Então, quando eu faço esse movimento aqui com o meu braço, eu não faço de uma maneira voluntária. Eu faço porque essa decisão de fazer esse movimento já chegou à minha mente. A mente simplesmente decodifica. É esse o trabalho da mente. Então, o pensamento é energia e informação. E é isso que produz a decodificação dos nossos pensamentos. Agora sim que entendemos que energia, de maneira resumida, que pensamento é energia, podemos então voltar para a questão da nossa responsabilidade em relação à reencarnação ou aqui na Terra. Funciona assim. Quando nós damos uma informação a alguém, mesmo que seja para ajudar, essa pessoa fabrica um potencial devido a uma informação que nós lhe demos. Ok, então nós viemos à Terra para corrigir os potenciais criados durante um ciclo de mais de 25 mil anos. Mas antes de vir, nós estávamos com o nosso duplo. E como era o nosso duplo? O nosso duplo, ele se modificou após uma separação por desdobramento, mas eram dois corpos energéticos em um corpo físico. E é esse corpo físico, gente, do duplo, que a gente faz sobreviver mal. É essa nossa parte eterna que a gente faz sobreviver mal, e vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Porque o nosso duplo, ele vive 3 dias após nós passarmos por uma experiência, ele vai viver isso também. Então, a nossa parte eterna é esse corpo que a gente faz sofrer também, além do nosso. Agora, o que acontece quando o nosso corpo energético, então, após a morte, o que é que ocorre nesse desligamento? Se nós não conseguirmos, perdão, minha irmã, dá para você parar de me ligar agora? Se nós não conseguirmos corrigir os futuros potenciais que nós temos responsabilidade aqui na Terra, nós nos tornaremos prisioneiros desse espaço que agora é o nosso futuro potencial. Porque é onde nós estamos criando, através de cada pensamento nosso, estamos criando potenciais futuros. E aí a gente fica refém desse tempo, porque a gente não conseguiu corrigir.
Além disso, fica muito difícil, fica praticamente impossível que eu consiga fazer a minha reunificação com o corpo do duplo, ou seja, que esses dois corpos energéticos hoje existentes, que esses dois corpos físicos hoje existentes possam se reunificar. Estou recebendo aqui uma perguntinha, vocês podem colocar, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram. A pergunta é: quando eu julgo, eu estou criando? Toda vez que o julgamento, eu não creio que é algo extremamente nocivo, né? Já pela minha visão mais de psicanalista e não de TDT, eu falo o seguinte: o julgamento é algo muito natural do ser humano. Agora, o problema é você condenar. Eu acho que o problema maior está na condenação, porque quando eu faço a condenação, eu estou pré-estabelecendo o futuro daquela pessoa, concorda? Eu estou definindo o que vai acontecer com ela. E aí, talvez, seja a parte mais crítica, ou onde moraria o perigo. Mas o julgamento, eu acho que é uma coisa praticamente inevitável na nossa vida como ser humano. Então, se não conseguimos, né, após a morte, não conseguimos haver corrigido os potenciais futuros, ficaremos presos no espaço-tempo futuro. Por quê? Porque é ali onde nós estamos criando todas essas coisas que vamos nos tornar responsáveis. E a nossa reunificação com o duplo fica cada vez mais longe. Outra pergunta: ajudar o outro somente quando nos pedem? Exatamente, Elza. Não podemos, de maneira nenhuma, ajudar aquele que não nos tenha pedido ajuda. Por quê? Simplesmente, de forma bem resumida, isso pode ser uma outra live também, é porque se eu, que tenho uma percepção de realidade muito limitada, porque eu só consigo ver o meu presente, portanto, eu só consigo ver as possibilidades dentro desse meu universo, ok? De percepção. Não sou capaz nem de escutar o meu duplo que vive em outra realidade temporal, se eu não sei nem qual é o meu propósito de vida aqui na Terra e as coisas que eu tenho que fazer, como eu vou julgar ou vou achar que sei o melhor para o outro? Então, Jean-Pierre diz que não ajude a uma pessoa que não te pediu ajuda simplesmente porque você pode estar interferindo no processo dessa pessoa. E aí, o que acontece? Você se torna responsável pelas consequências daquilo que você pensou e daquilo que você promoveu para aquela pessoa. Ok? Então, vamos lá. Eu vou responder essa outra pergunta já, tá, Eliane? Não temos uma outra chance de reunificação. Vamos ficar prisioneiros ali por muito tempo, né? A cada período, um ciclo do desdobramento, ele está subdividido, e a cada subdivisão dessa, os seres que estão no passado vão para o futuro, os que estão no futuro vão para o passado. É como se fosse fazendo uma limpeza pouco a pouco. O que acontece? Os duplos que estão no futuro agora, que a gente denomina como parasitas, eles são duplos, só que ficaram presos lá no tempo deles. Eles não têm criaturas encarnadas aqui. E é isso que vai ocorrer conosco. Eu costumo dizer que se nós não fazemos a limpeza, não corrigimos os futuros potenciais que criamos, que a humanidade criou, nós vamos virar parasitas. Por quê? Porque a gente não vai ter, né, o nosso duplo não vai ter uma criatura mais encarnada aqui e vai querer que essa criatura encarnada, que são outras, que não pertencem a ele, façam o que ele tem que fazer, o dever de casa dele. Entende? Então, qual seria a solução? Gente, nós não viemos na Terra a passeio e nós precisamos, então, espero que fique bem claro, consertar os futuros potenciais existentes através da energia do pensamento. Óbvio que tudo que eu estou falando para vocês aqui, existe uma série de matemáticas e equações, tá? Por trás disso que eu estou falando. Não é o nosso foco, não é o nosso interesse, mas que vocês saibam
que tudo isso que eu estou falando tem uma base científica por trás. Eu vou dar um exemplo para vocês que talvez esclareça um pouquinho mais. Esse nosso outro eu, tá? Que chamam o eu do futuro, mas que na verdade não é futuro, tudo no universo está desdobrado, temos um outro eu, um gêmeo, uma dupla, né? O que a gente chama de duplo, que está no passado. O nosso duplo sonha, deseja e seleciona para a gente os melhores futuros para vivermos aqui, nesse presente. Tá? Para vivermos, por quê? Porque ele também vai viver. Então, considerando que o meu presente está na frente do duplo, o meu presente é o futuro do duplo, ok? Ele vai viver daqui a 3 dias. Então, ele sonha, deseja e seleciona as melhores opções para a gente viver. Nós, no presente, ok? Que somos o futuro do duplo, construímos, então, os nossos próprios sonhos, criando potenciais no nosso futuro. Isso são 3 tempos. Sendo assim, nós podemos dizer o seguinte, que nós vivemos no sonho dos nossos duplos, mas desconhecendo o desdobramento do tempo, nós ignoramos totalmente os seus conselhos e ainda lhe obrigamos a viver o que nós vivemos. Por que o nosso duplo vive tudo depois de 3 dias? Então, uma outra coisa que eu costumo dizer é que o duplo não tem o menor interesse em fazer você viver qualquer coisa negativa. Não tem essa, porque ele vai viver. É o corpo dele, é uma dupla, ok? Olá, Odair, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Nós vivemos no sonho do duplo, mas nós ignoramos e temos os nossos próprios sonhos. Só que o que acontece? Aqueles que realmente vivem nos nossos sonhos, quando eu estou desconectada da minha essência ou do meu duplo, aqueles que realmente habitam os meus sonhos na hora que eu vou dormir, eles sabem perfeitamente que isso não são sonhos. E aí eles nos manipulam com os seus próprios sonhos, com os seus próprios propósitos, com os seus próprios ideais. São 3 tempos diferentes. Agora, perguntaram para Garnier se, fisicamente falando, se poderia considerar a possibilidade de voltar. E Jean-Pierre diz que não se pode considerar lógica. Em referência à lógica, tem uma frase que ele fala que eu gosto muito, que é o seguinte: se não tem lógica, não acredite. Simples assim. Então, Jean-Pierre diz que a reencarnação é um engano, é um erro, porque ela pode significar que você tem uma nova oportunidade. E aí nos dá a sensação de uma falsa incapacidade na realidade. E como, na verdade, a gente foi educado, né? A gente foi educado que a nossa alma precisa de um processo evolutivo, ou está em um processo evolutivo, e por isso ela precisa de muitas vidas para poder elaborar cada processo e evoluir de maneira geral. Mas Jean-Pierre diz que isso é para nos fazer acreditar, olha que interessante, que nós, criaturas encarnadas e os nossos duplos, somos incapazes. Agora, se o duplo tem a força infinita do Criador do Universo, eu penso que o duplo é incapaz, o Criador também seria incapaz, e a gente sabe perfeitamente que não é assim que funciona. Então, é para gerar essa falsa incapacidade que nós temos. É como nos abreviar, nos dar uma segunda oportunidade. E isso, de alguma maneira, acaba justificando, né? É um acalanto. Se eu não fizer bem agora, eu vou fazer na outra vida. Ou estou fazendo nessa vida, ou estou pagando nessa vida aquilo que deixei de karma. Não. Recentemente, Dalai Lama afirmou que a reencarnação havia acabado.
E, claro, isso provocou uma ira muito grande do governo chinês. E por quê? Porque durante muitos séculos, gente, a reencarnação permitiu justificar por que as coisas não vão tão bem, né? Uma justificativa excelente. Você pode errar tudo, que é um processo de reencarnação, e você vai ter outra oportunidade. Assim, você vai poder voltar outras vezes para poder resolver, para poder consertar. Segundo Jean-Pierre, quando as pessoas tentam encontrar, por exemplo, por meio de regressão, as suas identidades anteriores, vocês já pararam para perceber que nunca existe que eu fui um recolhedor de fezes de cavalo? Nunca acontece isso. Existe que eu fui faraó, que eu fui príncipe e princesa, que eu fui guerreiro, mas nunca, nunca há de recolhedor de cavalo, de fezes de cavalo. Quem recolheu as fezes? Sabem por quê ele faz essa alusão? Porque durante anos e anos existiam milhares e milhares de pessoas com esse trabalho de recolher fezes. Então, na verdade, o que acontece com esses flashes, né, é a memória familiar e coletiva, é o que realmente fica. Por exemplo, os xamãs ou gente que canaliza, eles afirmam o seguinte, que quando eles estão em transe, eles conseguem acessar outra dimensão. Que eles são capazes de ver perfeitamente outros lugares, ou que, por exemplo, eles sabem que eles têm uma alma muito velha. Jean-Pierre diz que a coerência está na lembrança e não na vivência, porque essa informação já está com nós, já está conosco, perdão. Eu sou uma parte de uma linhagem familiar. Eu tenho memórias, informações que vieram dos que vieram antes de mim. E eu também tenho memórias daqueles que vêm depois de mim e do que eles têm que fazer. Antigamente, gente, isso era ensinado, como mostrado, por exemplo, a linhagem familiar de Jesus, mas só que foi totalmente esquecido. Antes de continuar, deixa eu ver aqui as perguntas. Como fazer com a caridade, então? Então, como tudo, Elza, a caridade, por exemplo, não é alguma coisa que seja descartada pela TDT. Mas a TDT, o princípio básico é o pensamento. Por quê? Não adianta eu ter um ato caridoso, eu fazer uma caridade aqui com as minhas mãozinhas, ok? E estar criando potenciais futuros negativos. Eu vou estar, de qualquer maneira, sendo responsável, porque alguém vai viver daquilo. Então, Jean-Pierre não se centra, a base da TDT é na força do pensamento, é no poder criador que tem o nosso pensamento. Então, a benevolência é a maior maneira de você ser caridosa com a humanidade inteira. E, aliás, dessa maneira você vai ser caridosa, inclusive com aquelas pessoas que você nunca viu na vida. Até porque, para pensar, se a gente concentra a nossa importância no ato, um assassino ou um agressor, tá? Alguém que é muito grosso e que te dá umas pancadas de vez em quando, por exemplo, numa relação tóxica, esse cara, ele só tem o ato porque ele pensa. Então, a raiz de tudo não está no ato, está no pensamento. Beleza? Perguntam também. Então, para não sermos manipulados, não devemos desejar nada. Isso é uma outra coisa também. Podemos desejar. Costumamos separar o que é desejo de vontade. Tá? Vamos entender que vontade é quando eu
tenho uma vontade específica, eu estou determinando aquilo que eu quero. Então, eu posso desejar. O que eu não posso é determinar como eu quero. Eu quero ficar rica, mas eu quero casar com um homem rico. Isso é vontade. Eu quero ficar rica, ou eu preciso, ou eu quero não ter problemas financeiros, é um desejo duplo. Eu preciso que a minha vida financeira seja resolvida. Resolve aí para mim. Como ele vai resolver, aí é um problema dele. Entende? Então, não é que você não possa desejar nada. O que você não pode, segundo a TDT, é definir como você quer que as coisas realizem. Por quê? Volto a repetir. Nós só temos essa nossa visãozinha aqui, completamente limitada, onde só conseguimos ver aquilo que circula no nosso espaço presente. E aí, quando a gente começa a se conectar com o nosso duplo, começam a acontecer coisas que chamam de milagres ou coisas que você nunca havia imaginado na sua vida. Por que isso acontece? Porque ele pega outras possibilidades que não estão à disposição dos nossos olhares. Ok? Cris, então, não existe vidas passadas? Não, não existem vidas passadas. Como eu estou falando agora mesmo, a coerência está na lembrança. As informações que ficam na nossa memória. Tanto as informações dos meus antepassados, como eu também trago as informações daqueles que vão vir depois de mim. Então, vidas passadas, não. Essa, digamos, é uma herança, uma memória, uma lembrança de uma linhagem familiar, ok? Olá, Helena! Cris, então, quando uma pessoa nasce deficiente, não tem nada a ver com karma? Então, depende, porque se você pensa que você veio para cumprir um karma, você tem a justificativa, né? Eu, por exemplo, não acredito em karma. Para mim, da maneira que é passada e que a maioria das pessoas acredita, tá? Eu acredito que o karma, ele é diário. Ele é a partir de tudo aquilo que eu penso, sinto e faço no meu dia a dia, a cada instante. Então, eu sei que se eu penso algo funesto, eu vou estar vivendo o karma, a responsabilidade, a consequência daquilo. Eu não vejo o karma dessa forma, como karma de vida passada, porque eu não acredito em reencarnação. Então, não tem como você trazer esse karma, essa responsabilidade para viver aqui, e nem processos para elaborar. A nossa alma, segundo a TDT e segundo o que eu acredito, não possui várias oportunidades para estar consertando. Okay? Então, sim, seriam memórias. O nosso duplo saberá o melhor, entendi perfeitamente, Elsa. Nós somos responsáveis pelas tragédias, violências, etc., porque penso mal? Com certeza. Jean-Pierre dá um exemplo que, às vezes, a gente está vendo a televisão, por exemplo, que é uma coisa que eu aboli, eu vejo pouquíssimo televisão, e aí a gente... Um dia, antes de ver televisão, a gente pensou em matar a sogra, né? Ele dá esse exemplo. Fiquei com raiva da minha sogra, eu queria matar minha sogra. Eu pensei, eu não vou matar minha sogra. O que acontece? Dias depois, tempos depois, você vê que um cara assassinou a sua sogra de uma maneira horrorosa. E aí, você que está lá, como espectador daquela notícia, você fala, nossa, que atrocidade, como o cara teve essa capacidade, essa coragem. Você nunca, se você desconhece o mecanismo da teoria do desdobramento, você jamais vai vincular que você pode ter sido o responsável por aquilo. Então, tudo aquilo que a gente pensa, a gente cria potenciais e qualquer pessoa na humanidade vai poder viver. Ok? Vamos para o próximo tópico. Podem ir deixando aí perguntas e eu vou respondendo à medida que for dando.
Então, uma outra coisa interessante que eu quis trazer para vocês é o seguinte: quando as pessoas são rotuladas como loucas ou esquizofrênicas, é tão somente, desculpe, é tão somente o resultado de uma memória que não pertence a elas, ok? Essas pessoas estão completamente parasitadas, uma informação que não pertence ao corpo delas, não pertence à realidade delas. Então, essas pessoas, elas vivem num mundo que parece uma outra realidade, porque não condiz com a sua, nem com a sua informação genética, com nada, nada dela. Ela não tem nenhuma conexão com o duplo, está completamente parasitada. E aí, isso pode fazer pensar que se trata de uma vida anterior. Entende? De vidas passadas, aí, respondendo a Eliane. Agora, o que acontece com aqueles que vivem nos nossos pensamentos? Os parasitas, gente, eles não desejam viver aquilo que a gente pensa. Então, eles modificam os nossos pensamentos, porque assim como o nosso duplo, os parasitas também têm a capacidade de modificar, de alterar a nossa memória. Tá? A memória é essa que a gente vem trazendo da linhagem familiar. E eles só fazem isso porque nós desconhecemos o mecanismo do desdobramento. A TDT, ela mostra, ela demonstra cientificamente, nos ensina que o mecanismo que faz uma parte importantíssima da nossa vida, e é aquele que ocorre durante o sono, a fase REM do sono, só que nós não sabemos utilizar. Porém, a qualquer momento, nós podemos aprender. E podemos aprender de duas maneiras fundamentais, que é corrigindo os potenciais durante a noite, que é no momento em que eu me conecto com o meu duplo e entrego a ele para que ele faça essa busca dos melhores potenciais para nós, para que ele também faça a limpeza, ele apaga todas aquelas caquinhas que a gente ficou pensando durante o dia. Porque não existe, é uma utopia pensar que alguém não pensa negativamente ou que não é parasitado. Jean-Pierre diz que a gente vive numa sopa de malevolência. O nível de intolerância, de violência que a gente vive atualmente na humanidade é impossível, por muito zen que você seja e por muito positivo que você pense, que você em algum momento não seja atingido, não seja alvo dessa informação na sua mente. Então, a gente recebe, mas quando a gente começa a utilizar a TDT na nossa vida, a gente sabe fazer um pensamento benevolente para anular imediatamente, e aquilo que eu não consegui efetivamente corrigir durante o dia, eu entrego para o meu duplo à noite. E o outro passo seria controlar esse pensamento durante o dia, como eu já falei, tentando anular e não seguir na cadeia, porque, obviamente, são os parasitas que estão colocando essa informação. Então, a melhor maneira da gente viver na Terra seria não pensando, dado que cada pensamento cria um potencial futuro. Mas, para viver, a gente precisa pensar, porque isso é uma maneira também, é chamado de um princípio vital para uma pessoa, se dormir, morre. Ainda não fizeram isso com pessoas, mas isso está comprovado em ratos de laboratório. Priva esses ratos, se privaram os ratos da fase REM do sono, tá? Deixam eles adormecer, mas quando eles estão entrando na fase REM, pegam o rabo deles e molham, então ele acorda, e eles, com 19 dias, morrem. Então, se eu não estou recebendo para viver, eu preciso receber essas informações, preciso do intercâmbio dessas informações. Então, se eu inevitavelmente tenho que pensar para viver, eu preciso, então, tomar uma decisão que ela é totalmente individual, que é a seguinte: ou eu busco viver da melhor maneira possível e disponível, né?
Ou eu acredito que eu sempre vou ter uma nova oportunidade, que está tudo certo que eu fizer aqui, porque eu vou voltar e eu vou poder corrigir, está tudo certo. Ou que eu aqui só vim para limpar o karma de uma vida passada. Então, existem essas duas alternativas, né? A gente precisa ser consciente, relembrando que a ciência está à nossa disposição. A gente precisa aprender a se familiarizar mais com o que a ciência traz para nós e aplicar no nosso dia a dia para viver de uma maneira mais serena, mais tranquila, porque ninguém, segundo Jean-Pierre, ninguém veio aqui para sofrer. E ele diz também que a Terra é como se fosse uma latrina que a gente vem para limpar. E quem aí de vocês gostaria de ficar limpando latrina eternamente? Né? Então, são a justiça divina onde está, ou a imperfeição, porque se eu sou o espelho do Criador, né, que parcela de perfeição, de divindade eu tenho? Seria desacreditar nessa minha parcela divina e em mim mesmo, na minha capacidade. Então, resumidamente, a reencarnação, segundo a TDT, ela não possui lógica, fisicamente falando, para haver um retorno à Terra, e ela também demonstraria, assim, a incapacidade nossa e do nosso duplo. Se o nosso duplo é um fractal do Criador, e eu sou um fractal do duplo, isso significaria na incapacidade do próprio Criador. Beleza? Perguntas, então, muito complexo, sim. Somos responsáveis pelas tragédias violentas, esse eu já respondi. Não julgue para não ser julgado, faz todo sentido agora. Sim. Reprogramação seria, não entendi a sua pergunta. Você fala dos parasitas? Me diz aí se você está perguntando se os parasitas fazem reprogramação. Se for isso, se não for depois que eu acabar a live, você pode deixar a pergunta lá novamente nos comentários que eu respondo, tá? É que eu não entendi bem. Se você estivesse referindo aos parasitas, sim, eles fazem uma reprogramação na nossa informação. Eles também são capazes de alterar todas as informações básicas da nossa célula, tá? Por quê? Porque eles têm outros propósitos, eles têm outras ideias e outros sonhos, que nada fazem parte do que eu tenho ou do que eu acordei com o meu duplo no momento em que eu me desdobrei. Beleza? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, eu quero relembrar a vocês que quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais nesse assunto e ter material exclusivo, me manda uma mensagem que eu vou mandar um link para vocês, para que vocês possam entrar no grupo do WhatsApp. Lembrando também que tem um e-book feito por mim, super, super bacana e exclusivo, que eu só vou disponibilizar nesse link do WhatsApp, ok? Deixa eu ver aqui. Quando eu durmo, sou reprogramada pelo meu duplo. Exatamente. O duplo vem, faz a limpeza daquilo que é necessário para você, ele coloca, e o que não é necessário, ele retira. Tanto que, por exemplo, há muitos casos em que a gente vai dormir com uma preocupação. Por exemplo, né? Eu estou me preocupada como eu vou resolver tal coisa. E aí eu entrego para o duplo, resolve aí para mim. Resulta que na manhã seguinte eu acordo e aquela preocupação ou aquela coisa já não tem mesmo sentido para mim. Porque a minha memória foi alterada. Lembra, gente? O pensamento é só o nome que a gente dá para o veículo de informação e energia. Ok? Então, a gente precisa dessas informações que são vitais para o nosso corpo e para a nossa sobrevivência. Lembra lá dos ratinhos? Se não dorme, morre.
Se eu não tenho essas energias, essa informação muda. Zilaine diz, então, trate de fazer o melhor ou da melhor maneira que entenda que seja bom. Agora, eu vou responder para você agora com a mensagem final que eu quero passar para vocês, que é a regra de ouro. Elza pergunta, Zilaine, segura aí que eu vou te responder. Meditação não devemos fazer? Não. Não, que você não precisa de meditação. Além disso, você, com meditação, você pode, como os xamãs, os que canalizam, falar que visitou outra dimensão. Porém, o seu corpo energético não descolou de você. Se não descolou de você, você não vai fazer troca de informação com ninguém. E o interessante é que você troque com o seu duplo, que é quem tem as melhores informações para você. Então, a meditação, ela não é necessária. O necessário é que você, no momento em que você entra na fase REM do sono, você descola o seu corpo energético e o corpo energético do teu duplo toma o teu, ok? A limpeza é automática ou devemos solicitar ao duplo? Não precisa solicitar. Ele sabe muito bem. Gente, lembra, aqui, Elza, lembra que ele vai viver 3 dias depois de você. Por quê? Porque se você para pensar, gente, se você pudesse escolher, você tem 3 futuros na sua frente, que você vai viver. 3. E você pode escolher, um é bacaninha, o outro é mais ou menos... não, um é bacaninha, o outro é bom e o outro é horroroso. Você escolheria o horroroso? Não escolheria. Então, ele não tem nenhuma necessidade de escolher, de não limpar para você aquilo que você, de alguma maneira, maltratou durante o dia, ok? É só dormir e ter fé? É só ir dormir sem medo, sem vontade e sem dúvida. Isso é para uma outra live. Mas, como eu falo para vocês, tudo isso que eu falo tem uma base científica, tem equações, tem matemática por trás, e essas 3 energias são 3 energias opostas à gravitação, o que não me faz ir de encontro ao meu duplo e me faz ir de encontro ao meu parasita, e a gente não quer ir ao parasita. Tá? Então, é dormir sem medo, sem dúvida e sem vontade. Então, a mensagem final que eu quero deixar, que é uma regra de ouro muito antiga e que, com o tempo, se perdeu, né? A primeira coisa que eu quero que vocês saiam dessa live é relembrando que o pensamento é energia. E pensem em fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo pensasse em fazer a você. Namastê, gratidão por estarem aqui comigo e a gente tem mais live essa semana. Essa semana, se eu não me equivoco, a gente vai falar da teoria do desdobramento e a lei da atração. Se você se interessa, fica ligadinho aí comigo. Vou ler aqui a última. Elza, desde que tive o conhecimento do desdobramento, costumo abençoar os meus alimentos. Está corretíssimo. Inclusive, justifica esse ato, né, essa bênção dada, por exemplo, pelos católicos. Isso é um costume bastante antigo, que, na verdade, eu posso, através do meu pensamento, abençoar absolutamente tudo. A água que eu vou beber, o local onde eu vou entrar, né? Eu posso abençoar tudo, porque o que vai valer, gente, não é a ação, não é essa mão que dá a porrada, tá? É o que eu levo aqui dentro, ok? Obrigada, Namastê, obrigada a você, Elza, por sempre estar acompanhando. Um beijo grande e eu vejo vocês ainda essa semana. Tchau, tchau.